e foge após protestos dos jovens contra a proibição de acesso às redes sociais. O parlamento foi incendiado. Fala, Socorro. Esse assunto é bem grave. Só avisar a produção, se o áudio estiver assim meio ruim, a gente pode desligar e ligar de novo, tá? Mas vamos lá enquanto estiver ok. Até agora são 22 mortos nesses protestos que começaram ontem em Katmandu, que é a capital do Nepal. É um protesto organizado basicamente por jovens. São jovens nepaleses, eles incendiaram o parlamento, incendiaram o net do primeiro-ministro, Sharma Oli, que já renunciou. Os manifestantes também incendiaram vários prédios governamentais, vários prédios do governo, prédios da justiça, incendiaram a Suprema Corte do Nepal, delegacias e casas de políticos. A casa de um ex-primeiro-ministro foi incendiada, a esposa do ex-primeiro-ministro estava dentro da casa, ela sofreu graves queimaduras, está hospitalizada. Os políticos estão sem clima terrível, parece coisa da Idade Média. Os políticos estão seguidos nos gabinetes, casas e nas ruas. Essas imagens que a gente vê aí é o ministro das Finanças que foi perseguido nas ruas. Isto teve que agir e evitar que o ministro fosse linchado. Inclusive o Exército estava usando helicópteros hoje para evacuar essas autoridades das ruas. Os manifestantes também usam armas, usam granadas e centenas de presos de várias penitenciárias do Nepal aproveitaram essa confusão para escapar. Esses protestos que começaram ontem, eles como governo do Nepal, acesso a 26 plataformas digitais, grandes plataformas como o X, o Facebook, o YouTube. E o governo fez isso porque essas plataformas, elas não obedeceram à ordem do governo para que se registrassem junto ao Ministério das Comunicações. O governo do Nepal exigiu que as Big Techs tivessem um contato local e um responsável pelas reclamações. Aí explodiram esses protestos, o governo teve que recuar, o governo acabou com essa proibição. Mesmo assim, os manifestantes continuam, porque eles disseram que esses protestos não são apenas contra a proibição dessas redes sociais, dessas plataformas digitais, mas também contra a alta corrupção no Nepal. Eles mostram, inclusive, vídeos do TikTok que não foi proibido, porque o TikTok cumpriu a ordem do governo. Eles mostram vídeos dos filhos dos políticos do Nepal, vida losa, enquanto o país aí está mergulhado em desemprego, em corrupção, em desigualdade. E esses protestos são feitos basicamente por jovens. E uma curiosidade é que quase 45% da população do Nepal tem menos de 40 anos de idade. Amadeu. Olha, esse é um movimento, eu vou repetir aqui, muito importante para ser analisado pelo planeta. Isso que está acontecendo lá no Nepal. Porque vamos lá, como a Socorro disse aí, foi corte nas redes sociais, foi. Mas o TikTok ficou porque cumpriu lá a exigência de ter uma direção e alguém respondendo pelo que acontecia. Mas não foi só isso. Isso desencadeou as outras frustrações do povo, como a corrupção, especialmente, claro, da classe política, vídeos no TikTok, vendo lá filhos de político vivendo nababescamente, enquanto o povo vive na miséria. Aí juntou esse caldo de insatisfação nesse mega protesto, aonde aquela imagem do povo atrás, do ministro da Fazenda, para linchamento, ali foi um linchamento. Não chegou a... Olha a imagem aí, ó. Mas isso é coisa de vale tudo de Idade Média, de terra sem lei, correto? Hã? É de um crime acontecendo porque o país perdeu o controle. Me lembrou um pouco aquelas jornadas de dezembro de 2013 no Brasil. Qual era o motivo naquele período? 20 centavos. Não é apenas por 20 centavos. Aí dali, não é porque tem corrupção, não é porque não tem hospital, não é tem a FIFA, o hospital FIFA, padrão FIFA e tal.
E aquele caldo foi crescendo e terminou naquelas jornadas de 2013 que quase fogem ao controle do poder público. E a gente está vendo aí, quando foge do poder público, o que acontece? Olha só, aí são as imagens. Quando foge do controle institucional, é o caos. Inclusive, como trouxe a Socorro, os presídios, os presos todos aproveitando para fugir de um país sem lei e entregue ao caos. Repito, muito preocupante. E o mundo tem que prestar atenção no que está acontecendo aí no Nepal, a partir de uma demanda de jovens por manutenção de rede social, Ari. Eu coloco um elemento que eu acho que não pode ser desprezado, e com certeza esse caso do Nepal vai ser motivo de estudos, que é o uso dos algoritmos para desencadear ações físicas concretas aqui na vida real. Isso está cada vez mais evidente, isso é um caminho sem volta. Esqueça a história de que o algoritmo ele indica para você comprar um produto, ele manipula a sua atenção para você consumir uma música, ou pensar assim ou pensar assado. Não, gente, já é real. O algoritmo faz com que você haja socialmente aqui no mundo real de maneira A ou de maneira B. Ele manipula a coletividade. Manipula as emoções. As emoções, e faz com que as pessoas ajam fisicamente. E aí, olha, Socorro, eu estou dizendo isso hoje, no dia 9 de setembro de 2025. E no futuro você me cobra isso. O algoritmo contribuiu para esses atos práticos no Nepal. O algoritmo manipulou, sim. Em que medida a gente ainda vai saber, de que forma a gente já sabe, que a gente sabe como os algoritmos, eles privilegiam certos conteúdos e disseminam esses conteúdos, e podem anotar. Isso é o começo apenas de um movimento que vai se repetir, não da mesma forma. Não da mesma forma, não com o mesmo conteúdo, mas em vários lugares do mundo. O algoritmo determinando como a gente age aqui no mundo físico. E repito, aí é Congresso destruído, parlamento incendiaram, justiça destruída, incendiaram a Suprema Corte lá, e ataques ao palácio do governo, inclusive com o primeiro-ministro renunciando e fugindo. Quer dizer, não há mais qualquer sentido de ordem institucional. É caos, França. Inclusive, a esposa do ex-primeiro-ministro foi queimada viva também em um dos palácios. É uma situação gravíssima. E além desse fato, dos fatos que já foram citados, dessa insatisfação, quando se vê ali os Nepo Kids da política ostentando luxo, você tem ali em contraponto uma geração Z desalentada no Nepal, porque lá o índice de desemprego nessa população de 15 a 24 anos é um índice de desemprego que ultrapassa a marca de 20%. Então essa população vê os filhos dos políticos ali ostentando, enquanto eles não têm nenhuma oportunidade de trabalho. Há esse desalento. Então esse turbilhão de eventos motivaram essa crise horrível lá no Nepal, mas é um país que vive instável desde 2008, é um país que tem ali o seu sistema político, Amadeu, ainda em construção. Muitos ingredientes para que o caldeirão estourasse, hein, Mariano? Amadeus, agora eu acho que não justifica esses crimes, né, por conta dessa decisão do governo. As Big Techs, eu acredito que tanto lá como aqui ou em outros países, qualquer Big Tech que queira se instalar efetivamente num país, ela tem que ter, sim, um escritório, os representantes. Obviamente, não é só esse motivo. Agora, eu queria observar e fazer uma analogia com o fato que aconteceu aqui, né, no 8 de janeiro. Obviamente que o objetivo do 8 de janeiro aqui, a gente sabe, né, que era a permanência do poder do antigo presidente. Uhum. Lá tem que saber judicialmente como é que eles vão analisar, já que eles também destruíram a Suprema. Não, lá o que eles querem é o caos, é a disrupção total. Não, eu digo a justiça, como é que vai analisar esses fatos? Mas a justiça foi destruída.
Amadeu, mas eu acho que se reconstrói, né? Meu amigo, ali, não será essa reconstrução lá, porque eles vão ter que começar do zero. Não é o nosso caso aqui, né? Que as instituições seguiram funcionando, apesar do dia tenebroso. Lá não, lá está sendo terra arrasada. A minha curiosidade é como vai ser enquadrado essas pessoas aí que estão cometendo esses crimes. Mas, doutor, como é que você vai... Aí a multidão, como é que você vai... Amadeu, há sobreviventes aí, eu acho que... Bom, é bem complicado, mas amarra pra gente, por favor, Alessio. Olha, Amadeu, uma instabilidade política enorme, né? E justamente, eu acho que o Ari toca num ponto importante quando ele fala sobre esse algoritmo, porque mexeram com justamente as plataformas sociais que estão na mão de todas essas pessoas que estão nas manifestações. Ou seja, a gente já viu aí que tem um histórico de corrupção, tem um histórico de desemprego, várias situações sociais em que a população estava inserida, que já estava revoltada. Mexeram com as redes sociais, que, por sinal, acabou entregando esses vídeos de luxo, esse vídeo de uma vida muito boa, dos filhos dos políticos, enquanto eles estavam desempregados, estavam passando por situação de miséria, estavam passando por uma sociedade que vivia a fruto de corrupção. Ou seja, mexeram com as plataformas digitais em um momento de tentativa de censura, nesse momento, nessa condição, nessa realidade de lá, importante fazer essa distinção, que acabou insuflando a população ao seu limite. A gente até comentava, foi o estopim, foi a gota d'água para a população, infelizmente, potencializar, inclusive, atos criminosos como esse. Socorro, mais alguma informação? É isso? Não, é só para lembrar que, como o primeiro-ministro renunciou, o Exército diz que agora vai assumir o controle da situação. O Exército vai controlar o país. Até quando e como, a gente não sabe. Mas o Exército anunciou isso. Vai controlar agora, assumir o controle. Que mais ou menos era o que se pretendia aqui. Obrigado, em outra medida, mas era o que se pretendia aqui. Obrigado, Socorro Sampaio. Até amanhã. Boas tardes. Até amanhã, Brasil. O mês das crianças está chegando. Você, lojista e revendedor, está preparado para o mês das crianças? No Maninho Atacadista tem um grande estoque com muitas novidades, brinquedos clássicos, modernos, educativos e super divertidos. Tudo para encantar crianças e conquistar clientes. E se você procura brinquedo para doação, também encontra no Maninho Atacadista. Lá tem um presente ideal para levar alegria nesse período para a criançada. Não deixe para a última hora, antecipe as suas compras no Maninho Atacadista. Tem no centro, tem na Dom Severino, tem em Timon. 981142706 é telefone e é o WhatsApp do Maninho Atacadista. Atenção, revendedores! O mês das crianças já está chegando e o Maninho Atacadista é o destino certo para você abastecer sua loja ou até fazer aquela doação especial. Aqui você encontra brinquedos para todos os gostos, dos clássicos aos modernos, do educativo ao super divertido. Uma coleção incrível que vai encantar crianças e conquistar clientes. Maninho Atacadista, no centro, na Dom Severino e em Timon. Maninho Atacadista, o melhor negócio para o seu negócio. Olha só, atenção, a Nájila tem uma manchete, Ari. A Nájila Alves traz para você. Olha, doutor Farol, presta atenção no serviço. 57% dos brasileiros acham que Bolsonaro será condenado por tentativa de golpe, aponta a pesquisa. 49% consideram a prisão justa. Números da pesquisa? Não teremos a voz da Nájila?